Que é mesmo Porque assim, toda essa discussão no fim das contas, tá ligado? Pra que lado leva a nossa sociedade e o Brasil em si? Tá ligado? Veja, dá que eu te dou outra, por exemplo. Bagulho lá do Champinho, cara. Esse é um caso que realmente. Né, eu concordo com ele nesse lado aí, nesse caso específico, tá ligado? Eu acho que ele tá com a razão e não a Maria do Rosário. Só porque é mulher não quer dizer que ela pode bater no cara. Ou chamá-lo de qualquer coisa. Né? Ela pode chamar, mas aí dá o direito dele chamar ela do que ela quiser, como vagabunda, como ele chamou. Entendeu? Também acho, concordo. Direitos iguais, mano. Direitos iguais. Eu gosto dessa porra. Eu acho que a mulher tem o mesmo direito que o homem. Mas as pessoas agem como se as mulheres fossem incapazes de ter uma atitude que seja injusta ou que seja arrogante. Não, só porque a mulher, ela, Porque a princípio, tá mulher acima de é qualquer oprimida coisa. pela sociedade. Ok. Existem muitos fatores da mulher que a gente pode falar que ela tem uma desvantagem estratégica perante o homem na sociedade. Como a coisa da força, por exemplo. Um dos exemplos, existem vários, entendeu? Mas aí agora, você usar essa desvantagem estratégica pra mulher, pra colocar o grupo das mulheres como um grupo moralmente superior aos homens e ficar defendendo que todos os homens são merdas e que, pô... E que não tem lugar de fala. E que não tem lugar de fala. Meu irmão, aí você tá usando a sua luta não pra ter direitos iguais. Você tá usando a sua luta pra ter direitos iguais de discriminar as outras pessoas. Esse é o direito que você tá querendo ter. O direito de também poder discriminar e ser filho da puta. Isso não é ser evoluído. Isso não é ser uma pessoa melhor. Isso não é você lutando pelas suas causas. Isso é você querendo satisfazer o seu ego frágil, entendeu? Porque você não tem certeza se você é uma boa pessoa ou não. E aí você compra essa ideologia e fica jogando lá na internet como se fosse a melhor pessoa do mundo, meu irmão. Mas isso não determina quem você é como pessoa, entendeu? O que determina são as suas ações, entendeu? Foi como você tratou o seu amigo, foi como você tratou o seu parceiro, a pessoa com quem convive com você, como você trata sua mãe, entendeu? Não é você comprar esse discursinho de esquerda patético, entendeu? Que a gente tem que ter igualdade de resultado e que as mulheres são oprimidas pela sociedade, vítimas, e os negros são grandes vítimas da sociedade, e os homossexuais são grandes vítimas da sociedade, todo mundo é vítima da sociedade. Porra, esse não é o propósito de ser um ser humano, cara. A sua grande virtude não deveria ser você ser uma vítima. Isso não é uma virtude nenhuma. E eu não tô falando isso negando as dificuldades que pessoas que a gente pode categorizar em vários grupos diferentes sofrem. Tô dizendo que não existe racismo, claro que existe, ou machismo, entendeu? A única coisa que eu tô dizendo é que você não pode ter uma visão de mundo, uma lente de mundo... Você não pode pautar sua vida no fato de ser vítima. Exato. O mundo é muito maior do que isso. O mundo é muito maior do que isso, entendeu? E eu acho que, claro que você pode lutar para os direitos iguais. E eu acho que tem muitos machistas na sociedade que você pode apontar e falar assim, cara, você tá sendo machista, essa é uma atitude errada, não tá errado isso. O movimento feminista tem um poder aí, tem uma função aí. Que eu sinto que o movimento tem se perdido também um pouco nessa bagunça aí, inclusive, que você tá falando, né? Porque a função do movimento é de educar, né? Sim, deveria ser. Deveria ser. Mas virou de lacrar. Lacrar, exato. Opa, eu sou moralmente superior que você, porque eu você não tem lugar de fala. 100% das diretrizes dessa ideologia. E não cumpre. E mesmo se cumprir, isso não é isso que faz você ser uma pessoa boa, cara. Se fosse ser uma pessoa boa, fosse só cumprir uma ideologia retardada que alguém consegue decorar em 30 minutos, entendeu? A vida tava muito fácil, cara. Ia ser muito fácil ser humano. A vida não é isso, cara. Isso não te faz você uma pessoa nobre. Entendeu? Me cansa. Essas pessoas com essa atitude arrogante vêm discutir falando que você é uma pessoa inferior. Mas eles não vêm discutir, na verdade. Eles vêm querer lacrar, eles vêm né? doutrinar. Porque assim, qual que é o grande problema? Por exemplo, já que a gente tá falando sobre isso, acabamos caindo nesse papo de feminista e tal, a gente tá falando... Ia falar sobre a Kéfera e tal. Verdade. Então, Quer dar um contexto pra galera do que aconteceu? Acho que todo mundo sabe, né, o que aconteceu, né? Fátima Kéfera foi na Fátima, falou algo sobre feminismo, algo controverso, algo que eu não concordo, que a maioria dos seres humanos racionais... O que acontece? Como a gente tava conversando aquele dia lá, o que aconteceu foi... Ela tava no programa da Fátima Bernardes junto... Engraçado, isso é interessante de se dizer. Era um programa, eu não assisti o programa todo, mas me parece que o programa era sobre feminismo. Sobre feminismo, o tema era feminismo. O programa, sim, né? Sim. E aí, pra falar sobre feminismo, tinha a Kéfera, uma senhora, que me parece que é uma autora sobre o tema, a Fátima Bernardes, são 3 mulheres e 3 homens. Tinha 3 homens ali. Tinha uns caras lá que eu não sei o nome. Tinha o Millen, que é o cara do Tropa de Elite lá, o Capitão Fábio. Okay. E aí o que acontece? Por que tinha 3 caras ali? Então, se não é lugar de fala, como ela falou, porque tinha 3 caras ali. Mas calma, vamos lá. Aí, em algum momento do programa, a Fátima tirou da cartola
uma opinião da plateia, que era de um cara chamado William, ou Wallace, não importa muito. Wallace, né? Que tava ali, que tava na plateia ali, e pra mim, cara, ele foi o bode expiatório, na verdade ele foi o vetor pro lacre, tá ligado? Como assim? Ele veio com uma... Ele tava falando... Tava lá pra representar todos os homens no programa. Ele tava lá pra representar todos os homens no programa, sim, né? O lado dos homens. Porque tudo que o Wallace... Eu fiquei bolado, porque na minha opinião, o Wallace ganhou essa porra dessa discussão e eu vou explicar por quê. Ele não parece vencedor pra quem assistiu o programa por causa das circunstâncias, mas você vai concordar comigo, calma. Não, eu acho que eu já concordo com você, mas ok. Então tá. Chamaram o Wallace pra falar, porque ele fala, o Wallace tem um ponto de vista sobre o feminismo. E aí ele foi falar que esse movimento não é um movimento que está isento de excessos. Como, por exemplo, cara, tem excesso em tudo quanto é lugar. Exato. Né? Então tudo que ele fez foi relatar 2 casos de excesso. Ele trouxe pro debate sobre o que é feminismo no programa da Fátima o lado que ele viu sobre feminismo, que é um lado acertado, um lado que existe, e ele expôs. Que existe em qualquer movimento. Exato, mas existe também no movimento feminista. E existe, como existe qualquer movimento, existe no movimento feminista, sem dúvida. E você negar isso, você tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Você tá de brincation with me se você negar isso daí, né? Porra. Então veja, aí o que acontece? Aí ele primeiro relatou um lance lá de um cara que postou alguma coisa na rede social e as feministas ficaram matando em cima do cara, porque ele falou que era homem, tava cansado, que ele faz trabalho braçal, não sei o que, que as mulheres iam agradecer ele, e pum, o vagabundo meteu-lhe a porrada nas redes sociais. Aí ele era pedreiro, né? Alguma coisa assim. Aí a Fátima foi lá e aí a Kéfera, não sei o que, não entendi direito, explica. Aí ele foi lá e contou um outro caso, que ele tava participando de uma peça numa faculdade, parece, e ele queria ir ao banheiro e ele tocou numa menina que acontecia de ser feminista e ela entrou numa... Ela reagiu com repulsa ao fato do Wallace tocá-la, né, pra perguntar onde era o banheiro ou algo do tipo. E aí, nesse momento, quando ele estava relatando o que aconteceu, a Kéfera o interrompeu e disse que ele estava mansplaining. Mansplaining é um termo que eu já conhecia. Eu também já. É algo que já existe na internet há um tempo. E que não surgiu aqui no Brasil, tá, galera? Essa ideologia, mano, vem tudo dos Estados Unidos, vocês não estão pensando em nada novo, ok? Não tem nada novo. E aí, que mansplaining... Qualquer idiota sabe, só de etimologia, o que é mansplaining, que é um homem explicando, nesse caso, o feminismo para uma mulher. O que é explicar o feminismo? É eu virar para uma pessoa qualquer e entrar e começar a discorrer sobre quais são as funções, objetivos e é isso, sobre o feminismo, né? Que não é o que o Wallace estava fazendo. Não, ele estava mostrando, ele estava dando relato sua perspectiva de coisas que acontecem relacionadas ao feminismo na vida de um homem. Então, e ao fazer isso, aí a Kéfera o interrompeu e disse que ele estava mansplaining, não Exato. é? O Wallace, ele Sabe o que é o melhor de tudo? Porque ele foi tentar se explicar da interrupção da Kéfera, e aí ela falou que ele estava interrupting. Que é totalmente... Primeiro quando que ele ela estava woman interrupting então, o cara. Vou chegar lá. Ele não tava... Monark, toma uma aguinha aqui, senão vai rolar um Monark Exploding. Monark Exploding. É aquela pílula de cafeína que vocês me deram. Então, aí o que acontece? Ele não tava numa de explicar nada, esse é o primeiro ponto, então não rolou, não teve mansplaining ali, em nenhum momento, pra começar, essa é a primeira coisa. E aí, o Wallace, ele aparentemente foi colocado numa posição ali, que ele não tinha como ganhar aquela porra ali, ele tava ali pra tomar porrada. Eu não sei. Com certeza. Ele provavelmente não percebeu isso, a menos que tava tudo combinado. Eu acho que tava combinado lado da produção. Eu acho que a produção fez de sacanagem. Será? Não é possível. Eu acho que foi a Kéfera que pôs ele nessa produção, que levou o diálogo pra esse nível. Não, porque há indícios, inclusive, que a Fátima embarcou nessa também. Por quê? Porque quando ele tava falando e a Kéfera falou que ele tava mansplaining, e aí a coroa, a senhora que tava com... que é a autora ou alguma coisa... começou a puxar o saco da Kéfera. Não, tá mansplaining, sim. Totalmente puxando o saco dela, né? Aparentemente, ela não tem ideia do que é mansplaining também, aparentemente, né? Enfim, aí quando ele tenta falar de novo, aí ela manda o man interrupting, e aí beleza. Aí elas começam a falar,
e aí a Fátima fala, e aí a Kéfera interrompe a Fátima, e aí que interrompe não sei quem, ficou uma interrupção uma atrás da outra ali, até que ele fala assim, cara, se você pode ver o vídeo, ele fala assim, ô Fátima, só isso. Ele fala assim, ô Fátima, só. Aí a Fátima, não, pera aí, só um Que minutinho. agora eu tô falando. Deixa Deixa eu mostrar. aí Eu sou mulher, eu não vou deixar você tirar o meu poder de mulher. Tem o lance do lugar de fala que a gente já vai falar. Lugar mas aí de fala. todo o auditório entrou numa de lá, mano, se fudeu. Ih, que trouxa. E aí ele ficou na merda. É claro, mano. Fátima Bernardes falando com um Zé Ninguém. Desculpa, olha, mas naquele contexto é um Zé Ninguém. No contexto, exato, no contexto, ele aparentemente era um Zé Ninguém. Mas por que não é, por exemplo, o lugar de fala do Wallace relatar uma porra de um... Total lugar de fala, porque eles deram a porra do microfone pra ele. Como não é merda do lugar de fala dele se você dá um microfone pro moleque? E esse lance de lugar de fala? Que jeito difícil de você dizer que não é o lugar de fala dele. Tô aqui, Igor. Isso não é o seu lugar de fala, mas toma esse microfone aqui, é a audiência da Globo. Tomar no cu, meu irmão. Então, exato. Sacanagem com E esse lance de lugar de fala me parece um argumento de quem não quer debater, de quem quer doutrinar. De quem quer doutrinar. Você falou tudo agora, é isso mesmo. Eles não querem... Parece que... Não tô falando só do movimento feminista, qualquer movimento. Eu já ouvi isso em alguns lugares. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi isso foi no vídeo da Gabi Fadel, que eu tava muito interessado em saber o que ela queria falar. Era um vídeo sobre feminismo e tal, faz alguns anos isso. Mas quando ela meteu essa, eu não quero mais, nunca mais ver um vídeo da Gabi Fadel, porque ela tá falando merda. É uma ideóloga que não tem raciocínio lógico, exato, não tem a mente formada. Ela falou literalmente o seguinte, se você não é mulher, você não tem que opinar, você não tem que falar nada, você tem que ouvir e acabou. Da mesma forma que um branco não pode falar sobre racismo. Caralho, tu meteu essa, cara? Como assim um branco não pode falar sobre racismo? Eu acho que, veja, se você tem um fórum internacional de racismo que é composto só por brancos, aí tá errado. Porra! Aí não faz sentido, realmente tem algo errado. Agora, se a gente tá num lugar onde a gente tá debatendo, cara... Todo mundo tem lugar de fala, meu irmão. Todo mundo tem lugar de fala, todo mundo tem um ponto de igualdade. E o cara, a lugar de fala, vai até de falar merda. Pra tomar uma lapada intelectual, né? É o seu lugar de fala, falar merda. É o seu lugar de fala. Se você tá numa conversa, é o seu lugar de fala, fala o que você quiser, meu irmão. Não existe isso. O que eles colocam, o que eles imaginam como lugar de fala é que se você não sofreu aquilo, ou se você não passa por aquilo no seu dia a dia, ou se aquilo não faz parte do seu cotidiano, você não pode opinar sobre isso. E aí eu fico pensando, onde entra, por exemplo, a empatia? Por exemplo, eu nunca pari. Eu não sou capaz de parir. Eu sou homem. Mas não preciso parir pra saber que dói pra caralho. Por quê? Porque há relatos que dói pra caralho. Eu vi a minha esposa... parindo, ela tava a Mariana teve a Luísa em casa e eu estava ali e ela tava dentro de uma... Cara, a gente ficou 30 horas em trabalho de parto ali, eu vi o sofrimento. Então assim, eu não preciso parir pra saber que é foda que parir. Que dói parir. Pois é. Porra. Não preciso. Não, eu não preciso precisa sim, cara. Precisa sim. Talvez eu precise, né? Só as mulheres podem falar sobre o parto. Então assim, eu não preciso ser negro pra saber que há discriminação contra negros de tudo, em vários e vários. Não. Só os negros podem falar sobre discriminação, Igor. Igor, você não é negro, sabe? Você é um homem branco cis, você só pode falar sobre carros, dinheiro, videogame. O resto é... E mulher de maneira pejorativa. De mulher, claro, é Sim. só a única coisa que eu posso falar. Cara, eu acho que... Ou seja, eu não posso eu não posso ser uma pessoa boa. Eu não posso ser um cara empático, eu não posso ser uma pessoa que raciocina. Eu sou obrigado a ser um filho da puta. Aí o meu lugar de fala é só outros filhos da puta. Exatamente. Que deprê, cara. Porra, não é? Eu acho que, pra mim, lugar de fala é o seguinte. Você tá no velório, entendeu? Você é convidado do velório, o cara tá lá morto, família inteira dele chorando pra caralho, chorando, o padre ali fazendo... Tu não vai, no meio do velório, fazer uma piada que denigre o cara que morreu pra frente de todo mundo. Isso aí é, pra mim, um lugar de fala. Tem hora pra falar as coisas, entendeu? Mas o lugar de fala não significa que você, por ter nascido de um jeito, não pode falar sobre um tópico. Isso é uma coisa absurda. Isso é um absurdo. Isso é coisa de gente retardada que não entende raciocínio lógico.
É a minha visão. Ou que não quer debater. Não quer debater, quer impor, quer ser autoritário, entendeu? Porque parece que os argumentos deles ou delas, ou de quem for, Não funcionam. é tão frágil. Exato. Que não, ou que não sabe o que tá falando. Pode ser, né? Aham. Mas se você não sabe o que você tá falando, você evoca isso aí e ganhei. E que a né? maioria das pessoas É. fazem, cara. As pessoas que gostam de ideologia pra caralho, entendeu? Que vivem em ideologia, na minha opinião, a maioria das vezes eles são hipócritas. Que se você não entende mesmo, se você não tem ideia, se você não tem um olhar interessante ou até mesmo empático sobre um assunto, aí talvez não seja seu lugar de fala, porque você não sabe o que tá falando. Se você não sabe o que está falando, é uma coisa. Agora, você já ser rotulado de... Por exemplo, eu olho pra você e o Monarca não entende nada sobre racismo. Só porque sim? Só porque eu sou branco? Pois é. Tipo, um cara que é branco, ele não pode ser um puta historiador que estudou a história do racismo, os relatos de negros, estudou escravidão, um rico não pode ser de esquerda nesse pensamento. É. Né? E Não a é o maioria lugar dos de ricos fala são do de rico. esquerda, né? Não, a maioria dos ricos, dos filhos dos ricos. Filho do rico. Dos filhos do rico são de esquerda. Porque o cara que... Bom, deixa...